Bom dia a todos. Hoje, o quarto domingo e último domingo do Advento. Os 4 domingos separados todo ano, ao redor do mundo, pela igreja, para se preparar bem para celebrar o Natal pleno, o Natal cheio, entendendo que se trata de algo absolutamente extraordinário, algo que foge até a nossa capacidade de imaginar, mas nós temos a palavra de Deus, que fala deste dia, desta noite, em Belém, uma cidade conhecida por fornecer pão. Era uma cidade abastada, uma cidade pequena, mas uma cidade importante. E, de fato, o pão do céu veio a nós naquela noite. Vamos abrir em João capítulo 1. E vamos ficar de pé para a leitura desta passagem que tem sido o motivo da nossa reflexão durante essas 4 semanas. João capítulo 1, lendo até o versículo 14. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Amado Deus e Pai, se conosco agora, ao contemplarmos o nosso Senhor, ao entendermos o que aconteceu conosco, ao crermos em Ti e crermos no Teu Filho, ao crermos no Seu nome, Deus e Pai, que nós possamos, desta manhã em diante, sermos testemunhas fiéis, falar aos outros, levar a boa nova, as boas notícias, aproveitando essa celebração de Natal, muitos entre familiares que não Te conhecem, para falar de Ti, para levar um testemunho fiel da Tua bondade, da Tua graça, do Teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Tem surgido ao longo dos últimos anos a controvérsia em torno do Natal. Se celebrar Natal é de fato legítimo para verdadeiros cristãos. E é importante afirmar que a igreja não é antinatalina, não somos contra a celebração
do Natal. Pelo contrário, nós buscamos celebrar o Natal, mas de uma maneira diferente, de uma maneira que talvez o mundo não entenda. Certamente o mundo não entende, pois nosso mundo está imerso numa filosofia consumista, na filosofia em que nós demonstramos o nosso amor uns pelos outros dando um presente no Natal. E se nós não dermos um presente, certamente o nosso apreço pelo nosso próximo não deve ser tão grande quanto devia ser. Então nós vivemos dessa via crucis de ir de loja em loja tentando achar aquele presente que melhor expressa o nosso carinho sem estourar o nosso orçamento, né? Porque há tantas pessoas que nós prezamos, tantas pessoas que queremos bem, tantas pessoas que amamos, e nós não podemos deixar ninguém de fora. Como falou, né? Tem o porteiro, tem o jornaleiro, tem tantas pessoas, fora familiares e os agregados, porque sempre tem agregados, né? Os familiares, e alguém vem de atrás do vizinho e não podemos deixar o vizinho de fora, então a gente corre para o quarto, tira da gaveta aquele meia-lupo e coloca o nome dele também, para ele se sentir assim, acolhido, né? Na hora de trocar os presentes. E de fato, muito disto é de coração, não há dúvida quanto a isso. Não desprezamos o gesto, absolutamente, mas digamos a verdade, há um certo sentimentalismo que acha sua melhor expressão e maior expressão no consumo e troca de bens, na oferta de presentes. Mas a fé cristã, e mais do que nunca, vemos que é necessário nos distinguirmos, nos separarmos de certo modo e de sermos mais insistentes em afirmar a verdade do Natal, porque Jesus se perde no meio dos presentes, se perde, né, no meio das festas e muitos dizem, não, é Jesus também. Sim, certamente Jesus também, obviamente, ele afinal de contas é o assunto principal, mas não tratamos ele como um assunto principal de Natal. Certamente as crianças não. A gente diz, você sabe que é Jesus? Diz, sim, e os presentes? Então a criança já diz, fala de Jesus, tudo bem, ouve com paciência, mas diz, e agora os presentes? Eu quero saber o que eu vou ganhar. E Natal não é sobre isso. Então a igreja tem investido um esforço, um trabalho em, pela palavra de Deus, voltar a lembrar quem é este menino nos braços de Maria. O que de fato aconteceu e que diferença isto fez e que diferença isto faz. Em outros anos temos falado sobre personagens que cercam a noite e essa época de Natal, os pastores no campo, os anjos que anunciam, o anjo Gabriel anunciando para Maria, também anunciando para Isabel o nascimento do primo, o parente, não, digamos, não sei se é exatamente primo, mas parente de Jesus, João Batista. Falamos sobre os magos que vieram do Oriente, seguindo a estrela, e de Herodes, que com raiva, ao saber que nasceu outro rei, mandou chacinar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. A história está cercada de drama e de beleza e de imagens lindíssimas que nós celebramos e vemos em obras de arte, em filmes. Mas este ano nós temos nos dedicado a falar sobre o Evangelho de João. João, que, diferente dos outros evangelhos, não tratou dos eventos que cercaram o nascimento de Cristo, mas fala sobre aquele que veio, o Logos, o Verbo, ou, como diz a Nova Versão Internacional, aquele que é a Palavra. Sabemos que ele, no princípio, estava com Deus, ou seja, estava perante Deus, que ele, de fato, era Deus. Tem um telefone tocando. Ok.
Ele estava perante Deus e ele era Deus. E tudo que existe foi criado por intermédio dele. Sabemos que ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Quem? Aquele menino nos braços de Jesus. Não era um qualquer. Eu vou parar por um instante e pedir que todos desliguem a campainha, no mínimo, do seu telefone. Faça isso agora, por favor. Aqui não é lugar para telefone. Não é. Obrigado. Sabemos que Ele é a luz, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele veio para os céus, mas os seus o rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Diz que é a verdadeira luz e que as trevas não o derrotaram mais. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, foi dado o direito de serem filhos de Deus. O que afinal quer dizer crer em Cristo? O que quer dizer crer no nome de Cristo? Pois a chave da nossa reflexão hoje é falar sobre o nome de Cristo. Os que creem em Cristo, creem nele como ele se revelou. Não simplesmente fazendo uma projeção dos nossos anseios em Cristo, ou da nossa filosofia pessoal em Cristo, ou do que nós queremos que Jesus seja, mas crer em Cristo é crer nele como ele se revelou. E o que ele falou de si mesmo? O que ele deixou claro é que ele é Deus. Quem crê em Jesus Cristo, crê nele como o Filho de Deus e enviado pelo Pai. 1 João 4, não precisa abrir, diz: e vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos em Mateus 16, e isso você pode até abrir, Mateus 16, versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos, Mateus 16, versículo 13. Eu não esperei terminar o farfalhar das folhas. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tudo começa ao depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus.
aquele que veio da parte de Deus. Jesus não foi apenas um homem extraordinário, trata-se do Filho de Deus. Mas quando nós depositamos a nossa fé nele, João disse, nós depositamos fé no seu nome. Quando nós recebemos ele, a luz, a verdadeira luz, e cremos no seu nome, isso diz respeito a quem ele é em relação a nós. Jesus Cristo, o Senhor. Esse nome fala de 3 funções, de 3 ofícios. Primeiro, Jesus Cristo, o Senhor, veio como profeta. Ele veio revelar a palavra de Deus, falar da parte de Deus. E a palavra de Jesus é o divisor entre a verdade e a mentira. Jesus, na sua oração sacerdotal de João 17, disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Mas ele disse aos que creram nele, em João 8, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Sua palavra é a palavra de Deus, sua palavra é a verdade, sua palavra é absolutamente verdadeira. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos as palavras de Jesus, nós estamos lendo, nós estamos ouvindo a verdade absoluta. Ele veio como profeta, falando da parte do Pai. E quando nós depositamos a nossa fé em Jesus Cristo, o Senhor, estamos depositando a nossa fé naquele que veio e falou a verdade. Mas também depositamos nossa fé nele como nosso sumo sacerdote, não só como profeta, mas também como o nosso sumo sacerdote. Ou seja, o sacerdote é aquele que intercede junto a Deus em nosso favor. É quem trata do nosso problema com Deus. O que nos separa de Deus é o nosso pecado. E como homem, ele nos representa perante o Pai. Ele nos representa fazendo a paz entre nós e Deus. Quando João Batista viu ele, e isso em João capítulo 1 ainda, no versículo 29, ele exclamou: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando nós depositamos a nossa fé nele, quando nós o recebemos como pecadores que somos, sabendo que por intermédio dele o nosso pecado é resolvido, é apagado, é anulado perante o Pai, e nós então temos paz com o Criador. 1 Timóteo 2:5 diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Quem vê em Jesus apenas um bom mestre, um exemplo de vida, achando que cada um de nós, pelo nosso mérito, pelas nossas boas obras, podemos nos agraciar a Deus, nós podemos chegar a Deus de algum modo por atos de caridade ou por uma vida bem vivida, não reconhece que o único mediador entre nós e o Pai é Jesus Cristo. Então não segue em Cristo como ele se revelou. Ele não deposita sua fé no nome de Jesus. O nome de Jesus fala dele, primeiro como profeta, aquele que traz a verdade, aquele que fala da parte de Deus, a absoluta verdade, e também como sacerdote, aquele que intercede por nós, junto a Deus, que faz a paz entre nós e Deus. Mas há um terceiro ofício que Jesus exerce e exerceu. Quem deposita fé nele também recebe ele como o seu rei, pois ele se identificou como tal. Quando nós recebemos Jesus, o recebemos de joelhos. Não apenas adotamos a sua filosofia, não apenas ganhamos apreço por ele, mas nós nos ajoelhamos perante ele num ato de submissão
à sua conquista. Nós o chamamos de Senhor. Ele é o nosso Senhor, nosso bom pastor, a quem nós prestamos obediência. Se nós não obedecermos a Cristo, se nós não obedecermos a sua palavra, então não o reverenciamos como Rei, não depositamos a nossa fé no seu nome. João novamente escreveu na sua primeira carta: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Não há como ser cristão, estilo cristão, ser cristão de um certo modo. Não, só há uma maneira de depositar a sua fé em Cristo Jesus. Ele é o profeta de Deus, que fala a verdade da parte de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, que resolve o pecado entre nós e Deus, faz a paz entre nós e Deus, mas Ele também é o nosso Rei. Ele manda, Ele intercede, Ele é Rei e sacerdote. Então, seu nome, Jesus Cristo, o Senhor, fala deste ofício tríplice. Jesus, como homem, Ele nos representa perante o Pai, o sacrifício perfeito. Jesus Cristo, o ungido profeta que veio da parte do Pai, e Jesus, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor, Ele é o Rei para todo sempre. Voltando ao primeiro capítulo, o que nós lemos no início: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, ou seja, aos que se submetem a Ele como Rei, aos que dependem dEle pelo perdão dos seus pecados, aos que ouvem as suas palavras como sendo as palavras de Deus, a estes que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Há uma ideia popular de que todos são filhos de Deus, mas todos não são filhos de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, somos criação de Deus, mas somente aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo se tornam de fato, recebem o direito e o poder para se tornarem filhos de Deus. Mas o que quer dizer ser um filho de Deus? Como isso muda o nosso relacionamento a Deus? Primeiro, nós entendemos que a um filho o pai dispensa um amor todo especial. Isso não se aplica a todos os seres humanos, mas aos filhos Ele cuida, dos filhos Ele cuida, aos filhos Ele dispensa um amor todo especial, tanto na sua compaixão como também na sua provisão. O salmista disse: como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão de nós que o temem. Provisão, Jesus mesmo disse: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que eles? Nós que somos filhos, os filhos de Deus, podem confiar na provisão do Pai. Nós podemos. Isso não se aplica a todos. Isso não se aplica a todo ser humano. Há pessoas sofrendo terrivelmente neste mundo e não têm esperança, pois não têm um Pai que cuide deles. Nós, no entanto, temos o Pai que cuida de nós fielmente. Nós que depositamos a nossa fé no seu nome, nós que cremos nele, tanto como profeta, como sacerdote e como rei, nós, como filhos de Deus, podemos contar com sua compaixão e com a sua provisão. Mas contamos com outra coisa.
Nós temos o privilégio de sermos disciplinados por Deus. Quantos são gratos a Deus pela sua disciplina? Mesmo? Tem gente levantando a mão pela metade. Gente, disciplina é algo tão precioso. Parece coisa ruim. E o autor aos Hebreus reconheceu isso. Ele disse em capítulo 12, ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Eu disciplinei os meus 2 filhos, não foi agradável na hora, mas foi um ato de amor, porque eu sabia que se eu não disciplinasse, eles não iam prestar. E eles entenderam isso. Eu me lembro uma vez, meu filho mais velho, que a gente pegava o chinelo para dar um pouquinho de calor aqui embaixo, para dar mais uma olhada aqui em cima, e eu cheguei e disse: filho, você sabe que você me desobedeceu. Foi, pai. Eu tenho que fazer isso. Tem, pai. Aí eu dei aquele toque, nunca surrei, meu filho. Bati só para doer o bastante, nem para marcar, nem para ferir. Ele olhou para mim e disse: não doeu. Quem teria? Imagina só. Aí disse: não seja por isso. Segunda vez ali, mas se fosse comigo, eu teria, não teria falado nada, mas nós sempre explicamos, nunca fizemos com raiva, pelo menos, não vou dizer nunca, mas teve horas que a gente tem que parar e lembrar que o pai que ama disciplina. Provérbios deixa isso muito claro: quem não disciplina seu filho não ama seu filho. Porque eles precisam de limites, precisam de um corretivo, precisam, senão se tornarão vítimas de si mesmo, vítimas dos seus instintos mais baixos, da sua própria indisciplina. O pai que ama seu filho corrige, cria limites, e o nosso Pai cria limites para nós. Hebreus disse: olha, não despreze a disciplina do Senhor. Alguém anda apanhando de Deus esses dias? Eu ando. Alguém mais anda apanhando um pouquinho de Deus esses dias? Esse fogo estranho, ele disse: não estranhe isso. Deus sabe do que você precisa. E se as coisas apertam, se você não acorda todo dia rindo, achando que a vida é uma maravilha, não estranhe isto. Deus sabe o que faz. Há pessoas que Deus não disciplina. Aliás, a grande maioria não recebe disciplina do Senhor. E nós vemos essas pessoas se autodestruindo, estragando suas vidas e acabando com tudo que há de precioso em sua vida. O Pai provê, o Pai cuida de nós, o Pai tem compaixão de nós, e a sua compaixão, o seu amor, compreende também a sua disciplina. Todo aquele que deposita a sua fé em Jesus Cristo como profeta, como intercessor, sumo sacerdote e também como seu rei, pode contar tanto com a provisão de Deus, como também a correção de Deus. Deus coloca limites, Deus nos conduz, Deus nos chama a atenção, e muitas vezes quando Ele nos chama a atenção, dói. Eu falei com um colega outro dia, eu disse: olha, Deus deve nos amar muito. Ele disse: por que você diz isso? Eu disse: porque eu estou apanhando muito. E eu devo estar precisando muito. Ele disse: você precisa. Eu disse: muito obrigado, é um grande amigo meu. Mas ele também está apanhando, e ele reconheceu que ele também disse: eu não sei o que Deus está tentando corrigir em minha vida, mas eu confio nele, eu estou aprendendo. E com o tempo a gente cresce. Mas como filhos, nós também somos herdeiros da glória futura. Paulo nos lembra isto em Romanos 8, versículo 17. Pode abrir.
Paulo disse: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nós temos pela frente, nós temos esperando, aguardando no nosso futuro, uma existência eterna gloriosa. Não podemos descrevê-lo porque ainda não chegou. De fato, Paulo disse aos Coríntios: nem olho viu, nem ouvido ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas eu sei de uma coisa: eu vou gostar muito do céu. Eu vou curtir muito estar na presença de Deus para todo sempre. E tem dias que eu digo: Senhor, vem logo. Tem dias que eu peço: Senhor, deixa eu ir logo. Porque tem dias que isso acontece também, que esta vida se torna difícil e pesada e penosa, mas eu sei que 1 segundo no céu vai apagar uma vida inteira de sofrimento. Eu tenho essa esperança a cada dia. Quando eu acordo de manhã, eu sei que eu tenho o destino eterno, tem algo me aguardando, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, inimaginável, que será a minha existência eterna. Por quê? Porque eu creio no seu nome, eu creio no Rei Jesus, eu creio na sua palavra, eu creio que Ele é a minha esperança. Os dias que eu sofro com as minhas fraquezas, com as minhas dificuldades, eu sofro com tentação, às vezes eu fico desesperado, eu digo: Senhor, eu não presto. Só Jesus para me salvar. Só Jesus para me salvar. Olha, diga comigo: só Jesus para me salvar. Só Jesus. Só Jesus. Eu sou frágil, inconstante, um pecador salvo pela graça, mas eu creio nele. Eu creio nele. Eu creio na luz que veio. Eu recebo esta luz e eu creio no seu nome como profeta, como sacerdote e como rei. Como filhos, nós temos acesso a Deus em oração. E não são todos que têm. Nem toda oração feita é ouvida por Deus. Nem toda oração feita é respondida por Deus. Nem toda oração agrada a Deus, mesmo orações feitas para Ele. Eu já ouvi muitas pessoas orarem assim: Senhor, se Tu existe, então me ajuda. É um tipo de, eu não sei, eu não acredito muito no cara lá em cima, mas qualquer coisa, só para garantir, só para, caso Ele exista, eu vou pedir uma ajudazinha aqui, porque estou precisando, a coisa está difícil, então eu vou. Isso não é oração. Isso não é oração. A oração feita para alguém, não sei, talvez que exista, não. Todo aquele que deposita sua fé no nome de Jesus, esse se torna, tem o direito de ser ouvido por Deus como filho. Tanto que Jesus nos ensinou a orar assim: Pai Nosso. Toda oração que Jesus ensinou se fundamenta num relacionamento que já existe entre nós e o Pai. Ele não é Pai de todas as criaturas da terra, Ele não é Pai de todos os homens, Ele só é Pai de quem deposita a sua fé em Jesus Cristo. Quem recebe Ele, a luz, e deposita a sua fé nele como Rei, como profeta e como sacerdote. Veja, Tiago identifica orações que Deus não ouve. Tiago, capítulo 4, pode abrir.
Tiago capítulo 4 diz, começando no início do capítulo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Há pessoas que não depositam sua fé no Jesus verdadeiro. Depositam sua fé no Jesus das bênçãos, o Jesus da vitória, Jesus o leão, ou Jesus o pistolão, Jesus aquele que vai fazer todas as minhas vontades e realizar os meus sonhos. Ah, Jesus dos meus sonhos, esse é o Jesus que eu quero servir. Como aconteceu com aquela senhora, já mencionei ela quantas vezes, que veio se despedir da igreja, disse: eu vou embora. Disse: por quê? Porque eu orei para que Jesus fizesse minha filha passar no vestibular e ela não passou. Não é esse o Deus que eu sirvo. Então, você só serve o Jesus do vestibular? E ela não quis nem ouvir. Não. A sua fé tem que ser depositada em Jesus, o Rei, profeta e sacerdote, aquele que nos representa perante o Pai, aquele que manda. Jesus manda, ou seja, eu tenho que me dedicar à sua palavra e procurar obedecê-lo a cada dia. Se eu assim fizer, então eu vou entender os propósitos de Deus, eu vou aprender os propósitos de Deus, eu vou entender como orar segundo os propósitos de Deus. Mas há pessoas que não, eles acham que Jesus está aí eu vou fazer uma corrente de oração para poder ir para Disney, como se esse fosse a vontade de Deus para a sua vida. E há pessoas fazendo corrente de oração para poder ir para Disney. Jesus não é o Senhor da Disney, é o Senhor de toda a terra, mas você entende o que estou dizendo. Eu estou confiando em Deus, porque Deus é o Senhor da vitória. Eu vou sempre ter vitória. Se eu estiver com Cristo, eu vou sempre ter vitória. Se eu precisar de um emprego, eu vou ter vitória nesse emprego. Se eu precisar de uma promoção, eu vou ter vitória nessa promoção. Meus irmãos, o autor aos Hebreus disse: não estranhe, esse fogo estranho que há entre vós, isso é disciplina do Senhor. Ou seja, nós vamos ter dias de ganho e dia de perda também, dias de lágrimas, noites sem dormir, mas isso não quer dizer que Jesus não esteja no trono, não esteja reinando. Pelo contrário, muitas vezes Ele está nos disciplinando, nos fazendo aprender a orar e a viver humildemente na sua presença. Eu não tomo posse das coisas, eu confio em Deus. E eu sei que o que acontecer com a minha vida. E outro dia eu estive numa das nossas igrejas, eu estava pregando na nossa igreja de Nova Iguaçu, na Geração Ação, uma convenção de jovens, tinha quase 1000 jovens presentes, e eles cantaram um corinho que eu nunca tinha ouvido. Agora eu esqueci do corinho, mas se as coisas derem certo, Ele é Deus. Se não derem certo, Ele é Deus. Conhece esse corinho? Alguém já ouviu esse corinho? É um corinho fantástico. Não é assim, melodicamente, não é o melhor das músicas, mas assim, a música é meio fraca, mas em todo caso, enfim, a mensagem é ótima. A mensagem, aí já vem a crítica de músico, vou fazer o quê? Não sei quem compôs, não quero ofender ninguém, mas a música basicamente diz: olha, se eu tiver vitória, Ele é Deus. Se eu não tiver, Ele também é Deus. Ele continua. Só Deus é Deus. E de fato, a minha vitória, a minha promoção, eu me tornar alguém na vida, não é o propósito principal de Cristo. O propósito de Cristo é nos salvar para toda a eternidade. O que acontece aqui
tudo que acontece nesta vida acontece em função desse propósito. Quando eu corrigia meus filhos pequenos, meu propósito não era bater neles, não era fazê-los chorar. Meu propósito era para ensinar-lhes disciplina, para ensinar-lhes que há limites nessa vida, ensinar que eles precisam andar na linha, para eles avançarem na vida, para eles serem adultos responsáveis, que graças a Deus eles se tornaram, eu louvo a Deus, né? Eles estão se saindo muito bem, graças a Deus. Mas o meu propósito não era bater, e o propósito de Deus não é que você sofra, isso não é o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus não é que você ria o tempo todo também, não. Tem um corinho que eu amava cantar, mas eu não posso cantar mais. Olha, ele tem uma frase que diz assim: olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver feliz e nunca chorar. Não é verdade. Ele quer te fazer sorrir para todo sempre, mas enquanto nessa vida, Jesus disse, tereis muitas aflições, e essa promessa Ele cumpre. Nesta vida temos muitas aflições, é uma vida de aflição, a nossa carne nos aflige, as nossas fraquezas nos afligem, as frustrações da vida nos afligem. Quando faz calor demais, ficamos aflitos. Quando faz frio demais, bom, não é o nosso caso, mas quando as coisas não funcionam, quando há revés em nossas vidas, tudo isso nos faz ficar aflitos. Mas o propósito de Deus é usar tudo isso coopera para o bem. Que bem é esse? O bem de nós estarmos com Ele para toda a eternidade. Gente, o que adianta ter prosperidade desta vida se essa prosperidade servir de laço para os nossos pés e nos tirar a vida eterna? O propósito de Deus é outro, mas só segue esse caminho de glória em glória quem recebe a luz, quem deposita a sua fé nele. Então diz novamente: contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, quem recebe Cristo não só muda em relação a Deus, podendo orar e tendo a condução, mas algo mais acontece. Pois quem está em Cristo se torna nova criatura. Foi o que Paulo falou aos Coríntios da sua segunda carta. Ele diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Pedro falou assim, abra em 2 Pedro capítulo 1. Ele colocou desta maneira. E aqui tem algo, há um mistério aqui, há algo aqui que eu quero entender melhor. 2 Pedro 1, versículo 3, diz: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem, e olha só, participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Literalmente, algo muda em nós. Todo aquele que recebe a luz, todo aquele que deposita a sua fé no Filho de Deus, como profeta, como sacerdote, como rei, ele se torna participante da natureza divina de Deus. Nós fazemos parte dele. Literalmente, algo é transformado em nós. Nós que somos vasos de barro, de repente nos tornamos vasos cheios da glória de Deus.
há algo que nos renova, há algo que nos alegra. Eu vi recentemente um vídeo com o pastor Russell Shedd, que faleceu há poucos dias atrás, poucas semanas, 2 ou 3 semanas atrás, 2 semanas atrás. Um ancião, um mestre da palavra, e ele foi o vídeo gravado horas antes da sua morte. Estava numa entrevista, alguém estava visitando, uma coisa rápida, perguntando como é que ele estava. Ele disse: olhe, eu estou sendo desmamado deste mundo, mas eu estou animado, pois eu estarei logo na presença do meu Pai. E os seus olhos brilhavam, você já via o câncer espalhado pelo seu rosto, ele estava tomado pelo câncer, manchas escuras no seu rosto, sua pele já quase cinza, ou seja, o seu corpo estava definhando, ele estava no fim, mas os seus olhos brilhavam, a vida nele era evidente, mesmo a morte batendo a porta. Nós que somos filhos de Deus, nos tornamos participantes da natureza divina de Deus, a comunhão com o Pai, algo que transforma o nosso ser. Sofremos um novo nascimento espiritual. Ao ouvirmos a palavra de Deus, algo nasce em nós, um poder age no nosso íntimo e recebemos vida de Deus. Algo, um vazio que nos acompanha desde o berço, é preenchido pela presença de Deus. Reconhecemos o seu amor, reconhecemos a sua graça, reconhecemos a alegria quando nós nos curvamos perante o Rei, quando nós o recebemos como súditos e como pecadores, pedindo perdão pelos seus pecados. Algo se transforma dentro de cada um de nós. Nossa resposta ao anúncio é de pedir perdão pelos nossos pecados por meio do sacerdote, Jesus Cristo. Nossa resposta é crer nas suas palavras, as palavras do profeta, aquele que falou da parte do Pai. E a nossa resposta é nos dedicar a obedecer todos os seus mandamentos e jurar lealdade ao nosso Rei. As trevas não recebem a luz, as trevas tentam rejeitar a luz, as trevas tentam apagar a luz, mas João disse: as trevas não derrotaram a luz. Todavia, todos aqueles que receberam a luz, depositando a sua fé nele, se tornam filhos de Deus. E esta é toda a diferença. Vamos curvar as nossas cabeças. Há pessoas que pensam que Jesus é uma fonte de bênção apenas, fonte de benefícios. Possivelmente hoje você está entendendo, você entendeu que está servindo um Cristo falso, um Jesus que não existe. Este Jesus veio morrer pelos seus pecados. Este Jesus veio trazer a palavra verdadeira do Pai. Este Jesus intercede por nós. Mas esse Jesus também pede, exige lealdade de um súdito. Alguém que está disposto a obedecê-lo. Nós que já o conhecemos, celebramos a chegada do menino Jesus, que aconteceu há 2000 anos atrás. Aquele que estava nos braços de Maria, o Rei, o que veio
para tomar sobre si as nossas dores e os nossos pecados e pagar por todos eles. Aquele que veio da parte do Pai para trazer a verdade, o divisor das águas, a diferença entre luz e trevas. Pai amado, nós te confessamos, te bendizemos, nos rendemos a Ti. Nós que já somos filhos Teus, sabemos a mudança que fez e que faz a cada dia. Nós que somos filhos Teus há anos, entendemos o valor da Tua disciplina, entendemos o Teu amor e compaixão, pois temos recorrido a Ti e temos sido socorridos por Ti. Quantas vezes, muitos aqui curados, muitos aqui conhecendo a provisão de Deus em momentos de escassez e dificuldade. Deus e Pai, a esperança que amanhece, as misericórdias que se renovam a cada dia, se devem ao Teu grande amor para conosco, o Teu amor fiel. Senhor, ao nos aproximarmos ao Natal, que o nosso coração seja novamente amolecido pelo óleo do Espírito, não deixando que as dificuldades desta vida nos deixem endurecidos e frios, mas que sejamos renovados nesse propósito de Te seguir até o fim da nossa vida. Deus e Pai, para aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus hoje, e seu coração está sendo aquecido, está sendo tocado, estão entendendo que até aqui não estavam servindo o Jesus verdadeiro. Senhor, que o seu coração também seja transformado pelo Teu poder, que a partir de hoje possam se render, dobrar o seu joelho e dizer: eu me entrego, eu confio, eu Te confesso, eu Te seguirei de todo o meu coração. Pai amado, que esta obra se concretize no coração de cada um, em um nome de Jesus. Amém.